Bom, boa noite. Primeiro, não existe euforia, isso não, dentro do vestiário não existe, não tem a menor possibilidade de existir. Segundo, que não faltam 2 vitórias, faltam 9 jogos e vamos lutar para ganhar os 9, né, evidentemente. Então a gente não conta com... E não conta mesmo, a gente não fica fazendo essa conta de faltam 2, 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos. A gente vem sempre pensando no próximo jogo, nos próximos 3 pontos, e é assim que a gente alcançou, né, os 57 pontos, que nos deixa hoje momentaneamente a 10 pontos, né, do quinto colocado. Os outros adversários todos têm que jogar, né, tem essa pressão de ter que jogar, quem está no G4, quem está querendo chegar no G4. Então, não ficamos fazendo essa conta de 2 vitórias, 3 vitórias, porque jogo a jogo, vitória a vitória, quando a gente se der por conta, a gente já vai ter alcançado, né, o nosso objetivo. E assim, vamos, sem euforia, com humildade, trabalhando sério. Essa semana, quem acompanhou os treinos aí viu a intensidade dos treinos, né, como se trabalhou duro, se treinou muito essa semana para esse jogo. Sabíamos que íamos encontrar um adversário que ia jogar fechado, por uma bola parada, por um contra-ataque. Tivemos, acho que no primeiro tempo, né, mais dificuldade para jogar. Depois que saiu o gol no segundo tempo, né, viemos bem no início, aí tivemos a expulsão, que dificultou bastante, mas mesmo assim, com 10 homens em campo, tivemos as melhores chances, 3 bolas na trave, mais alguns gols ali que a gente, não é o primeiro jogo que a gente desperdiça, né, oportunidades. É um fator a ser corrigido, mas também dá parabéns aí para o nosso trabalho da nossa parte, né, física, né, nossa coordenação de performance, nossa nutrição, nossa fisiologia, porque com 10 homens em campo, né, com um homem a menos, e nosso time terminou o jogo voando, correndo bem mais do que o nosso adversário, que tinha 11. Melo, faltam 9 jogos para acabar o ano de 2017. Como está o planejamento para 2018, principalmente com a renovação de D'Alessandro? O planejamento, a gente tem falado que, né, como uma pergunta ela se repete, a resposta eu tenho que repetir. Nosso planejamento a gente vem fazendo para 2018, desde que começou o ano, com as contratações que a gente fez, qualidade do nosso grupo, que vai se manter, né, a base para o ano que vem. Então não vamos ter que reformular o grupo como tivemos que fazer esse ano, não vamos passar por essa dificuldade de montar um grupo inteiramente, praticamente novo, não só o time titular, mas como grupo. Então isso a gente já tem, mas evidentemente paralelo a isso a gente já vem trabalhando algumas situações, alguns andamentos, algumas situações já encaminhadas. Temos que fazer isso, mas isso no momento, né, correto, no momento oportuno, né, essas coisas serão divulgadas. Enquanto o D'Alessandro é a mesma, né, resposta, não sentamos ainda para conversar, está se aproximando, né, o momento da gente sentar para realmente conversar sobre isso. Já manifestamos o interesse, mas não sentamos em nenhum momento para realmente conversar sobre a situação concreta, né, e formal de uma renovação. Ainda entendemos que não é o momento, é o momento de estar concentrado, em trazer o Inter, né, colocar o Inter na vaga de acesso, e não queremos que nada nos atrapalhe, nada nos desvirtue desse caminho. Então, também acho que logo ali em seguida, as coisas andando como estão andando, se Deus quiser, a gente vai poder sentar e conversar com ele e tratar da renovação. Melo, o Brasil veio com uma estratégia bem definida de marcar forte, enfim, procurar algum espaço que o Inter deixasse, até algumas vezes até abusando do antijogo, bem pilhado, como se diz na linguagem do futebol. Não te parece que às vezes o Inter entrou muito no jogo do Brasil e até talvez o Brasil conseguiu aquilo que queria, porque conseguiu uma expulsão, e isso poderia ter como consequência um resultado pior? Talvez um pouco sim, acho que a gente entrou um pouco nesse jogo do Brasil, realmente, desde o primeiro lance, o lance do Pote, que é lá
lateral deu um soco, que é nítido a imagem, né, um soco no pote, o jogador levou o cartão amarelo apenas, né, e outros lances também, todos os lances fizeram, foi uma guerra realmente, né, o primeiro tempo foi conversado isso, inclusive no intervalo, o Guto pediu para a gente acalmar, para a gente não entrar, que é isso que o Brasil queria realmente, né, tirar o jogo um pouco do prumo, né, do padrão, deixar nossos jogadores nervosos, mas voltou o segundo tempo e no início tivemos realmente a expulsão, mas isso serviu, né, para mostrar que o time tem poder de reação, tem poder de solidariedade, os jogadores lutaram até o final com um homem a menos, é difícil jogar praticamente 45 minutos, 40 minutos com um homem a menos, e o Brasil praticamente não teve uma chance de gol, mesmo com um homem a mais. Nós tivemos as melhores oportunidades, com bolas na trave, com oportunidades desperdiçadas na frente do goleiro. Então, mas acho que talvez um pouquinho o Brasil tenha exagerado, né, na catimba, nesse jogo, de disputa, de provocação, de que bater um pouquinho a mais que o normal. Mas é assim, Série B é assim, a gente tem que passar por cima disso. A bateria do microfone é melhor, está sendo já providenciado uma troca de bateria. Bem rapidinho, assim, trocada a bateria. Já passo a bola para esse momento, a bateria já está colocando o operador técnico. Ele coloca a bateria do microfone. Todo mundo segura aqui. E não é caro, duas baterias não é preço. Está esperando o operador fazer a troca. Agora aparentemente está tudo certo. E agora a gente vai ver se funcionou a troca de bateria. Adriano, olha, não sei. acabou a bateria do microfone aqui da coletiva, já dizia trocada, voltamos com o Roberto Melo. A bateria Vamos no grito com aqui. problema aqui. Voltou o Gabriel Cardoso. Melo, alguns meses atrás, o Internacional terminavam os jogos aqui no Beira-Rio, muitas confusões, torcedores protestando, algo que agora mudou. O Inter retomou aquela identidade com o torcedor e com o estádio? Eu acho que sim, é um trabalho contínuo, né, de retomada. Eu tenho falado que uma das coisas mais difíceis esse ano foi retomar a confiança do torcedor, né? O torcedor vinha muito machucado, muito magoado, muito desconfiado, né, depois do rebaixamento, com o nosso início de ano, né, onde a gente não obteve sucesso no Gauchão. Começamos a Série B também com alguns tropeços. Então o torcedor vinha com essa desconfiança, vinha com essa mágoa, né, do ano passado também, e isso foi difícil, foi muito difícil. A gente aos poucos foi adquirindo, né, o grupo, adquirindo essa confiança do torcedor. Isso veio com o trabalho, com as atuações, com as vitórias, evidentemente, né, mas com desempenho e com resultado ao mesmo tempo. Isso foi difícil e como tu disseste, há poucos meses, né, e do lado aqui, né, teve um dia que não deu para dar uma entrevista porque o torcedor estava aqui protestando, e quem reverteu essa situação foi o grupo de jogadores, foi a comissão técnica que está trabalhando, fomos todos nós, e é fundamental que se mantenha. Acho que a entrega que teve hoje mostra isso, né, essa identificação da equipe com o nosso torcedor. O Inter sempre, historicamente, teve esse histórico de não se entregar nunca, de brigar até o final, e isso foi o que aconteceu hoje. A gente, hoje, antes do jogo, lembrando, acho que um dos primeiros jogos lá que a gente começou essa retomada, que foi contra o Luverdense, que é um jogo que foi extremamente difícil, que a equipe teve diversas oportunidades e aquele momento de pressão, momento, né, que o jogador não tem a tranquilidade, a gente errou inúmeros gols. Nós fizemos um gol, acho que já nos acréscimos, se eu não me engano, e foi a partida do ano, né, que a equipe mais correu
em soma de corridas, e aquela vitória só veio graças àquela entrega, aquela dedicação que os jogadores tiveram, mesmo naquele momento difícil, e é difícil, a gente sabe que nesse momento muitos jogadores muitas vezes se escondem, muitas vezes, né, não tentam, e aquele jogo a gente foi até o final, mesmo ainda depois eu acho que tivemos um ou outro tropeço, mas a partir ali do Oeste, as coisas começaram a dar certo, mas só começaram a dar certo por essa entrega, antes de começar a jogar bem, nós começamos a brigar, a disputar, a competir os 90 minutos, e isso fez uma grande diferença, por isso que o torcedor hoje adquiriu essa confiança e hoje vem ao estádio, nos apoia, e é evidente que o resultado, né, também ajuda a ter passado aquele momento de fortes turbulências, né? Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhor. O André quer ir, André? Bom, Melo, você falou já que há uma conversa já para o ano que vem. Você acha que precisa mudar muito o grupo para enfrentar de novo uma Série A? Claro, vamos projetar o Inter voltando. Precisa mudar muito o grupo, precisa de contratações, muitas contratações. Como é que está sendo essa avaliação do departamento de futebol? Porque a gente está praticamente já, né, meio de outubro, já indo para o final do ano. É evidente que a gente precisa de contratações, que a gente tem algumas carências, né? Então a gente está trabalhando nisso, vai trabalhar nisso e vai qualificar o grupo, vai trabalhar para suprir essas carências que o grupo tem. Já estamos trabalhando nisso, mas eu não entendo que seja uma grande mudança. Eu acho que uma base, a gente já tem uma boa base, temos um time formado, temos boas, né, opções, algumas ótimas opções, jogadores como, por exemplo, como o Nico, o Camilo, que geralmente entram, né, não são titulares, ou pelo menos aqueles que entram, começam geralmente jogando, e que tem possibilidade de ser, né, eles têm condições de brigar pela titularidade, então acho que a gente tem uma base muito boa, mas precisamos, evidentemente, que qualificar, estamos trabalhando nisso, sabemos, e o nosso torcedor tem que saber que a gente não vai poder fazer o que foi feito em outros momentos, de ter responsabilidade, né, com o orçamento do clube. Já tivemos dificuldade esse ano, ano que vem não vai ser diferente, mas estamos trabalhando muito para não errar. A gente não pode errar naquele jogador que é feito um grande investimento, que tem um contrato longo, que tem um salário alto, que é feito um investimento para trazer esse jogador. A gente não pode errar de maneira alguma. Muitas vezes pode errar naquele jogador que não teve muito custo, que tem um salário baixo, que tem um contrato, né, que não é tão longo. Mas, nesses aí tu pode fazer uma aposta e às vezes não dá certo, mas naquele jogador que te onera muito, esse aí tu tem que trabalhar bastante para não errar. Melo, pensando ainda no ano que vem, há garantia que o Guto Ferreira vai ser o técnico do Internacional na próxima temporada? E há uma perspectiva de aproveitamento daqueles jogadores que voltam de empréstimo? O Guto, já precisei, ele tem um contrato que vai até o final do ano agora, com a cláusula de renovação automática, no caso de acesso. Então, para a gente que trabalha muito com essa questão de continuidade, de não optar, né, não ser a primeira opção, a mudança do comando técnico, não é assim que a gente gosta de trabalhar. Tivemos que fazer uma mudança esse ano mesmo, sem ser a maneira que a gente gosta de trabalhar. Seria muito contraditório para a gente ter um treinador que né, a gente conseguindo, continuando as coisas como estão acontecendo, a gente conseguindo o acesso e esse treinador não ter a oportunidade, até pelo que a gente vê no dia a dia, pelo trabalho que ele tem nos treinos, pelo o relacionamento que ele tem com os atletas, pelo conhecimento que ele tem do mercado, dos outros jogadores, dos outros clubes, que é muito grande. Seria muito contraditório, avaliando o desempenho e resultado, que ele não continue no ano que vem. E até em cima disso, Melo, ele conversa com o departamento de futebol também. Claro que a gente sabe que ainda tem essa passagem final na Série B, mas pensar o próximo ano, de daqui a pouco ele trazer indicações também, ou vocês darem nomes para ele e ele avaliar, já tem esse tipo de conversa com a comissão técnica para pensar esse grupo na próxima temporada? Tem, evidente que tem, a gente conversa, temos que conversar, discutimos sobre isso quase que diariamente. A gente tem, foi-se, pelo menos na nossa gestão, aquele tempo em que
o dirigente sentava, né, recebia um vídeo de um jogador, olhava 2, 3 minutos e contratava ou não contratava. A gente não trabalha assim, nós temos um departamento que avalia, né, onde a gente tem 4 funcionários que trabalham permanentemente avaliando jogadores, indo assistir jogos, jogadores brasileiros, jogadores da Série B, da Série A, da Série C, se for o caso, jogadores sul-americanos, jogadores que estão na Europa. Permanentemente a gente discute isso, né, com o departamento de futebol, com o executivo de futebol, com o treinador, para a gente tomar decisões. A gente não faz mais contratações apenas com uma cabeça decidindo. É evidente que a última palavra é do vice-presidente, junto com o presidente, junto com o conselho de gestão, que nos dá a confiança para fazer esse trabalho, mas é feito dessa maneira, com muita pesquisa, como eu falei antes na outra pergunta, a gente não pode errar, e para não errar, a gente tem que trabalhar bastante para isso. Obrigado.